Olha só, a inteligência artificial já chegou com tudo no Brasil. E agora a gente está numa verdadeira encruzilhada. A questão não é mais se vamos usá-la, mas sim como. E a escolha que fizermos agora, bom, ela pode nos levar a dois futuros radicalmente diferentes, definindo o país para as próximas décadas. E a pergunta que fica no ar, a grande questão mesmo, é essa. A IA vai ser a ferramenta para a gente finalmente curar as nossas desigualdades? Ou ela vai acabar criando abismos ainda maiores entre as pessoas? Porque, no fundo, a tecnologia tem poder para fazer as duas coisas. Então, para a gente entender direitinho como evitar esse abismo e, claro, construir a ponte, precisamos olhar de perto para esses dois caminhos que estão se abrindo para o desenvolvimento da IA aqui no país. E para guiar essa nossa análise, a gente vai se basear num plano estratégico bem interessante chamado IA para o bem de todas. Pensa nele não só como um estudo, mas como um mapa, sabe? Uma proposta para ajudar a gente a navegar nessa encruzilhada, mostrando um caminho possível para um futuro mais inclusivo. Porque olha só, nessa corrida global pela IA, o Brasil não precisa ser só mais um. Não precisa copiar o modelo dos Estados Unidos, que é totalmente focado no lucro, nem o da China, que é super focado no controle do Estado. Existe uma terceira via, uma chance de criar um modelo que seja a nossa cara. Vamos entender isso melhor. De um lado tem o modelo americano, né? Tudo na mão das Big Techs, movido a lucro, com APIs fechadas, pagas. Do outro, o modelo chinês. Tudo na mão do Estado, focado em controle, em soberania. O Brasil está de olho num terceiro caminho, uma tentativa de pegar o que há de bom em cada um, mas com um tempero nosso, um foco diferente. E essa alternativa tem nome, é a tal da soberania digital. A ideia por trás disso é muito poderosa. Em vez da gente só importar modelo pronto, a gente usaria a nossa diversidade gigantesca, a nossa cultura, como nosso grande trunfo. Objetivo: construir uma IA que tenha a cara do Brasil, que entenda e atenda às nossas necessidades de verdade. Mas claro, trilhar esse caminho próprio não é um passeio no parque. A IA é como uma faca de dois gumes, sabe? Para cada promessa incrível de avanço, tem um perigo bem real que a gente precisa encarar de frente, sem medo. Vamos começar com a promessa. Imagina só o potencial disso. Um tutor particular de IA, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cada estudante em situação de vulnerabilidade, ajudando a tirar dúvida, a nivelar o conhecimento em matemática, em português. Puxa, isso poderia ser uma verdadeira revolução na nossa educação. Agora, o outro lado da moeda, o perigo. É o que estão chamando de muralha de pagamento digital. Pensa num apartheid tecnológico. Se as melhores, as mais potentes ferramentas de IA forem pagas e só uma elite tiver acesso, o que sobra para a rede pública? Versões limitadas, mais fracas. Aí a desigualdade, em vez de diminuir, ela simplesmente explode. Mas voltando para o lado bom, esse futuro com foco social também abriria portas para empregos que hoje a gente mal consegue imaginar. Pensa só, especialista em ética de algoritmos, engenheiro de IA frugal, para atuar na Amazônia, por exemplo, ou curador de dados territoriais. São profissões novas que juntam tecnologia de ponta com impacto social de verdade. Só que o mesmo avanço que cria essas carreiras pode destruir outras. E aqui está o grande risco, que o estudo chama de uberização do trabalho técnico. A ideia é assustadora. Você pega uma profissão qualificada, tipo engenharia ou direito, e quebra ela em pedacinhos, em microtarefas, que pagam pouquíssimo e não têm nenhuma proteção social. É a precarização chegando num outro nível. E esse papo todo leva a gente para uma ameaça ainda maior, o tal do neocolonialismo digital. Parece complicado, mas é uma história que a gente já conhece, só que com uma roupa nova. O Brasil entra com a matéria-prima, que hoje são os nossos dados, e depois compra o produto final, já processado, a inteligência artificial. E o valor, o lucro de verdade, fica todo lá fora, nas mãos das empresas estrangeiras. E olha, esses riscos não são coisas de ficção científica para um futuro distante, não. Para a gente entender a urgência disso, vamos dar uma olhada em como a IA deve evoluir e transformar o mercado de trabalho já, na próxima década. E a evolução vai ser rápida, muito rápida. Daqui a só 3 anos, a gente vai ter a IA como nossa copilota no trabalho do dia a dia. Pula para 5 anos no futuro, ela já vai ser um agente autônomo, gerenciando projetos inteiros. Em 10 anos. Bom, aí a gente entra na era da automação cognitiva, que pode simplesmente eliminar até 70% das tarefas repetitivas. E aí fica a pergunta, né? O que sobra para a gente fazer? A resposta está naquilo que as máquinas, pelo menos por enquanto, não têm: ética, criatividade e pensamento crítico. Beleza. Então, como é que a gente faz para garantir que toda essa automação trabalhe a nosso favor e não contra a gente? A resposta, ao que tudo indica, é focar nas pessoas. E claro,
nas habilidades certas. E é super importante ressaltar uma coisa. Essa proposta toda não saiu do nada, não veio do vácuo. Ela tem um apoio de organizações que já foram até premiadas pelo trabalho que fazem com educação e impacto social aqui no Brasil. Isso dá uma credibilidade enorme para essa visão de futuro, né? Isso nos leva a um conceito que é chave para esse novo futuro, o tal do STEM-H. A gente já ouve falar muito de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A ideia aqui é adicionar um H de humanidades nessa sopa de letrinhas. Por quê? Porque não adianta nada ter só a parte técnica. É preciso integrar a ética, o pensamento crítico em tudo que a gente desenvolve. Afinal, técnica sem consciência humana pode ser um perigo e tanto. Então, nesse futuro que está batendo na porta, as habilidades que vão valer ouro são as profundamente humanas. A capacidade de olhar para uma máquina e questionar o que ela está fazendo, de usar a lógica para resolver problemas sociais, não só técnicos, de ter resiliência ética, de se adaptar e, claro, a criatividade. No final das contas, é isso que vai continuar sendo o nosso grande diferencial. E a gente termina com essa provocação final. Se o maior ativo do Brasil, a nossa maior riqueza, é a nossa gente, com toda essa diversidade incrível, então a pergunta mais importante não é se a gente vai ter IA. A pergunta é quem vai construir essa IA. A responsabilidade e também a oportunidade de criar uma tecnologia que de fato represente o Brasil, que seja para todos e todas, está nas nossas mãos agora.